Você já se perguntou se os primeiros cristãos reconheceriam a missa que celebramos hoje? Imagine que estamos no ano 150 depois de Cristo. Ser cristão é um crime punível com a morte. Não existem catedrais, não existem sinos, e o próprio sucessor de Pedro vive escondido. Mas, em uma casa simples nas periferias de Roma, um símbolo de peixe riscado no chão indica o caminho. Um grupo se reúne em segredo absoluto para algo que eles chamam de Eucaristia. Hoje vamos abrir o relato de São Justino, o mártir, um filósofo que deu a vida para defender a verdade. Ele escreveu a primeira descrição detalhada de uma missa na história, enviada ao próprio imperador. O que ele descreveu há quase 2000 anos vai mudar para sempre a forma como você enxerga o altar. Primeiro, esqueça os bancos de madeira e os folhetos litúrgicos. Naquele tempo, o dia do sol, como eles chamavam o domingo, começava sob o manto da madrugada. Os fiéis chegavam de todas as partes, trazendo discretamente pão e vinho de suas próprias casas. São Justino nos conta que a celebração começava com a leitura das chamadas Memórias dos Apóstolos. Eram os evangelhos, lidos em voz alta, enquanto as feridas das perseguições imperiais ainda estavam abertas. Após as leituras, o bispo ou o presidente da Assembleia fazia uma exortação de coragem. Ele não falava apenas de regras, ele falava de sobrevivência e do amor radical que os unia a Cristo. Muitos ali carregavam no corpo as marcas das torturas por não negarem o nome de Jesus. Mas é aqui que o mistério se torna profundo e sagrado. Após as orações universais, o pão e o vinho misturado com água eram levados ao altar improvisado. Preste atenção nestas palavras exatas, escritas por São Justino no ano 150. Não recebemos estas coisas como pão comum ou bebida comum. Assim como Jesus Cristo se fez carne pela palavra de Deus, também este alimento é o corpo e o sangue daquele Jesus que se encarnou. Há 18 séculos, antes mesmo de a Bíblia ser organizada como a conhecemos, o coração da fé católica já batia forte. A presença real de Cristo na hóstia não era uma metáfora, era uma realidade pela qual eles estavam dispostos a morrer. Mas por que tanto segredo? Para os romanos pagãos, o que acontecia ali era um mistério perigoso. Como os cristãos falavam em comer o corpo e beber o sangue, boatos terríveis começaram a se espalhar. Os pagãos acusavam os primeiros católicos de rituais obscuros e crimes contra a natureza. São Justino, em sua carta de defesa, teve que explicar ao imperador a pureza daquele banquete. O ódio de Roma era alimentado pela recusa dos cristãos em adorar os deuses de pedra. Para eles, o imperador era um homem e apenas Jesus Cristo era o rei do universo. Essa fidelidade os levava para debaixo da terra. Se você caminhar hoje pelos túneis úmidos das catacumbas em Roma, verá o legado da história gravado nas pedras. Nas paredes escuras, os primeiros cristãos pintaram a Eucaristia muito antes dos grandes dogmas. Vemos cestos de pães e peixes, símbolos do milagre que se repetia em cada missa secreta. Aquelas pinturas não eram apenas arte, eram profissões de fé feitas no mais absoluto silêncio. Enquanto as tochas iluminavam o altar de pedra, eles celebravam sobre os túmulos dos mártires. Eles sabiam que se os soldados romanos marchando acima de suas cabeças os ouvissem, aquela seria sua última missa. O pão consagrado era distribuído com pressa, mas com uma reverência que tocava o céu. As catacumbas eram labirintos de esperança onde a morte não tinha a última palavra. Quando a celebração terminava, a missa continuava nas ruas através da caridade. Os diáconos levavam o corpo de Cristo para os doentes e para os que estavam presos por causa da fé. Eles cuidavam dos pobres e órfãos, provando que o amor cristão era a força mais poderosa de Roma.
Hoje as catacumbas deram lugar às grandes catedrais, mas a essência nunca mudou. Quando você abre o missal hoje, você lê as mesmas orações que sustentaram os mártires. A igreja de hoje é a mesma igreja de São Justino, de Santo Inácio e dos apóstolos. É uma linhagem ininterrupta de fé, sacrifício e presença real. O sacrifício que você presencia no altar da sua paróquia é o mesmo que ocorria no escuro das catacumbas. Nós somos herdeiros de gigantes que preferiram o Coliseu a negar o pão da vida. Se você sente orgulho de fazer parte desta história milenar, inscreva-se no canal Fé Católica em Blocos. Nossa missão é reconstruir o amor à nossa igreja, peça por peça, lembrando quem nós somos. Comente abaixo, Corpo de Cristo, se você também acredita no que os mártires acreditaram. Que a bênção de Deus, o Senhor do tempo, acompanhe você sempre.